Estela cita que ficou arrepiada quando abraçou Bia, e nesse momento o espírito de Ná aparece. Estela visualiza e chama por ela, aproximando-se e dizendo que a chamou muito. Em forma de telepatia, Estela pede para Diná falar com ela e dizer algo, e Diná ressalta que já esteve na casa. Estela comenta que sabia que era ela, e por isso sentiu Diná no quarto da mãe, garantindo que a telepatia entre ambas continua funcionando, enquanto Diná alega estar muito mais feliz. Estela comenta estar com medo de Ismael fazer algo com Bia e pede ajuda, e Diná garante que tudo que for possível será feito com a ajuda de Deus. Diná acrescenta que gostaria muito de ajudar Theo e Raul, e Estela comenta que eles também estão sofrendo muito, enquanto Diná alega que Alexandre está muito infeliz em um lugar terrível. Diná acaba sumindo, e Estela pergunta para onde ela foi, desesperando-se, e todos se aproximam. Estela relata que falou com Diná e que ela está muito bonita, mas que deseja que a mãe não saiba para que não se emocione. Raul questiona se Estela está tomando alguma coisa, e Bia revela que ela toma um remédio para ficar acordada, na intenção de tomar um colar, fazendo Estela rir muito, visivelmente feliz. Tibério comenta que, perto de Sininha, sente-se cheio de energia, mas longe dela sente um vazio. Carmen cita que Sininha lutou a vida inteira e questiona Tibério se ele não acha que ela deveria viver seus sonhos. E Tibério responde que Sininha estava entusiasmada. Carmen acha que Tibério foi um pouco egoísta e ele questiona o que vai fazer agora. Carmen pede para ele falar com Sininha, pois acredita que Dona Sininha não tem ideia do quanto é amada. Adonai dá força a Tibério sem palavras, apenas em gestos, e Tibério fala com seu protetor antes de ir. Carmen e Adonai se abraçam, enquanto Salomé chama por Sininha na pensão. Fátima comenta que Sininha se mexeu, mas Salomé alega que ela vai sim, explicando que a convidou porque achou Sininha cansada, mas que ela não deve se sentir obrigada a ir. Tibério comenta sobre Sininha realmente viajar e pergunta se pode ajudar em algo, mas Fátima dá a entender que Agenor ajudará levando Salomé e Sininha até a rodoviária. Sininha e Tibério acabam se esbarrando e ele pede para ela fazer uma boa viagem e voltar logo. Os membros da pensão entregam rosas para Sininha e vovó deseja boa viagem também, enquanto Tibério a deixa partir. Guiomar alega que Andresa não deveria ter ido sozinha, pois já era muito tarde, e Francisca comenta que Andresa foi de carro. Por sua vez, Francisca se admira que Guiomar tenha permitido que Andresa fosse procurar Raul, mas Guiomar garante que Andresa gosta muito do marido e que é melhor que ambos façam as pazes. Guiomar cita que Andresa não gosta mais dela, e Francisca alega que Guiomar fez muita coisa. Guiomar comenta que Andresa é tudo o que ela tem na vida, e que, caso perca o amor de Andresa, não sabe se suportaria. Andresa janta fora com Raul, comentando que faria qualquer coisa para não perdê-lo, enquanto Raul diz que está sofrendo muito com toda essa situação. Ele revela ter feito um juramento de não entrar mais nessa paranoia, garantindo que Andresa e Guiomar não irão atingi-lo novamente. Estela diz que viu Diná e falou com ela, e Alberto pergunta como reagiu. Estela ressalta que não dá para explicar, mas que foi bom e emocionante, revelando ainda que Otávio veio com ela. Estela comenta que hoje, desde que Diná se foi, é a primeira vez que irá dormir bem. Andresa concorda com Raul, alegando que tudo que ele falou no aniversário da mãe é verdade, e repete que faria qualquer coisa para não perder Raul. Raul dá um crédito de confiança, mas pede para Andresa não colocar espiritismo em sua vida, e de mãos dadas, Andresa e Raul reafirmam seu desejo de ficar juntos, com Andresa ressaltando que isso é tudo o que quer. O espírito de Otávio observa atentamente as orquídeas da casa, e Diná reaparece, trazendo consigo a tranquilidade de quem tem uma missão. Otávio questiona como foram as coisas, e Diná revela que Estela conseguiu vê-la, ressaltando que a telepatia entre elas continua funcionando perfeitamente. Diná comenta que esteve procurando Alexandre, mas não conseguiu encontrá-lo, e em seguida pergunta sobre Tato. Otávio explica que apenas Dudu irá ao Texas estudar. Diná questiona se Otávio lembra da primeira vez que ambos estiveram lá, e Otávio, sorrindo, questiona como poderia esquecer. Nesse momento, André aparece e cita que Alexandre está chamando por ele, mostrando curiosidade, e acrescenta que não devem deixar de atender um espírito rebelde, revelando que é a primeira vez que Alexandre o chama. André vai até Alexandre e pergunta se ele o chamou, e Alexandre, aflito, diz que está sofrendo e pede para sair de lá, alegando que foi preso injustamente e implorando para ser retirado. André tenta acalmar Alexandre, explicando que gostaria muito que ele estivesse com eles em seu lar, ressaltando que a vida de todo ser pertence a Deus. Alexandre insiste em sua vontade de sair de lá e voltar à terra, pedindo em nome de Deus para ser libertado. O anjo que acompanha a cena pede para Alexandre pensar nas pessoas que ele persegue na terra, tentando levá-lo à reflexão.
André lembra a Alexandre que sempre foi o irmão predileto de Diná e que ela o amou como um filho, mas Alexandre responde que não chamou André para dar conselhos. André então comenta sobre reencarnação e o aprendizado que ele proporciona, enquanto Alexandre pede para não ser deixado sozinho. Diná, com serenidade e fé, pede a Deus que a ajude a tomar a decisão certa, afirmando que a única chave capaz de abrir todas as portas é o amor. Otávio comenta sobre a missão que eles têm a cumprir junto com Diná e ambos se teletransportam, desaparecendo do local. Do outro lado, Regina observa que todo mundo tem medo de Ismael e Ismael reage, deixando claro que não gostou do tom da sua fala. Diná e Otávio, de sua posição no plano espiritual, observam Regina e Ismael planejando uma fuga. Ismael garante que Bia irá viajar com ele, por bem ou por mal. Diná, preocupada, comenta que Bia está correndo perigo e Otávio pede para que eles façam alguma coisa, conscientes da urgência da situação e do risco que a jovem corre. Regina afirma que Ismael não pode obrigar Bia a ir para a Europa contra sua vontade, mas Ismael diz que precisam dar um tempo e ressalta conhecer bem a filha, acreditando que ela não costuma recusar o que ele propõe. Logo em seguida, Ismael é avisado da visita de Johnny e Bia, momento em que Bia questiona se é verdade o que Johnny contou, e com firmeza declara que não pode viajar, enquanto Ismael garante que já haviam conversado sobre isso antes e que ela havia demonstrado interesse, mas Bia explica que naquela época sim, porém agora a situação mudou e não há mais possibilidade, pedindo ao pai que compreenda. Mesmo assim, Ismael insiste dizendo que já providenciou passagens e passaportes, mas Bia reafirma que não irá e ele, decidido, declara que ela viajará com ele e que sairão imediatamente para o aeroporto, o que deixa o clima tenso. Nesse mesmo instante, em outro cenário, Lisa pergunta a Theo se ele voltará ao apartamento e ele dá a entender que sim, enquanto Andresa indaga sobre o casamento dele com Lisa. Porém, Raul e Estela chegam em meio a uma discussão, com Raul reclamando que Estela está insuportável e reforçando que não tem culpa se Bia não faz o que ele deseja. E após o conflito, Raul decide ir embora acompanhado de Andresa. Já Bia insiste que as coisas não podem ser conduzidas daquela forma e lembra que sequer trouxe roupas, enquanto Johnny pede que ela não complique a situação. E Bia acrescenta que Estela ficará muito assustada quando souber do ocorrido. Ismael, por sua vez, afirma que Bia é o centro de tudo, e Bia ressalta que, desde a desencarnação de Diná, Estela não tem se sentido bem, mas Ismael responde que jamais abrirá a mão da filha. Enquanto isso, Raul comenta com Andresa que visitará a mãe apenas quando Estela não estiver em casa, e Andresa relembra que Estela é a única irmã dele e que sempre foram unidos, completando que Diná faz muita falta. Ao mesmo tempo, ela pergunta sobre Theo, mas Raul não deseja falar dos problemas alheios, afirmando que já possuem os próprios, e em seguida, ele questiona como Guiomar está reagindo e se já sabe das saídas deles, ao que Andresa responde acreditar que Guiomar está aprendendo a lidar com tudo. Em meio a isso, Ismael abre sua bolsa e não encontra os passaportes, e Regina lembra que Johnny havia entregado, procurando então em sua própria bolsa. No plano espiritual, os espíritos de Diná e Otávio ressaltam que o importante é que Bia não viaje com ele, e Ismael, alterado, pede que Regina e os outros sigam na frente, prometendo que os alcançará, mas logo em seguida ele sai correndo. A polícia se prepara para contê-lo, e no tumulto Ismael acaba sofrendo uma queda na escada que iria subir, momento em que Bia, assustada, corre até o pai, tomada por preocupação. Diná, em outra esfera, comenta que se Otávio encontrar Alexandre, deve pedir que ele espere por ela, e Otávio adverte que, se Alexandre estiver em sua casa, Diná deve ter cautela. Enquanto isso, Naná lembra que o dia seguinte será o dia das crianças, e Mauro recorda que ela estava devendo algo a ele, algo que Naná responde que pagará a dívida. Agenor surge perguntando se alguém viu Fátima, mas todos negam, e Naná reforça a pergunta a Bárbara e Boca, que também dizem não tê-la visto. Então Mauro fala sobre o salão e a academia, mas Agenor diz que está vindo de lá e que Fátima não apareceu, o que evidencia sua preocupação, levando Bárbara a comentar que ele está nervoso. Estela, por sua vez, encontra Bia, que desabafa dizendo que tudo foi horrível, acrescentando que chegou a ligar para Igor do aeroporto, e Igor pede que ela permaneça com a mãe, garantindo que está a caminho. Em seguida, Alberto informa que Ismael está em cirurgia, em estado delicado, mas existindo bem, o que gera certa esperança, e Bia pede para ficar sozinha
sozinha. Estela lamenta pela filha, afirmando que deve esse alívio a Dinah, deixando claro que acredita que ela a ajudou espiritualmente, e confessa o desejo de rever a irmã, ao que Alberto responde que ela retornará. Estela então pergunta se os espíritos como Alexandre são capazes de se arrepender, e Alberto confirma que sim, mas esclarece que é um processo lento e gradual. Enquanto isso, Tibério impede Sininho de viajar, e emocionada, ela desce do ônibus e o abraça, marcando mais um reencontro carregado de sentimento. Theo e Maroca conversam sobre Ismael e a fuga dele com Bia, momento em que Theo revela que Ismael chegou a receber voz de prisão, reagiu e acabou abandonando tudo no desespero, enquanto Raul comenta que Ismael corre o risco de ficar com sequelas graves, e Maroca, sem esconder seu jeito direto, diz que a vida sempre devolve o que a gente faz. Bia, cansada, pede para Maroca apagar a luz, mas ela responde que antes precisa terminar a sua oração. E Estela, sem paciência, acaba desligando a luz, o que deixa Maroca indignada ao ponto de comentar que Dinah jamais teria feito uma desfeita dessas. Mas Estela rebate, lembrando que não é Dinah, e ainda assim, instantes depois, Estela sente intensamente a presença da irmã no quarto, o que a deixa emocionada. Maroca decide acender novamente a luz, e Bia, incomodada, diz que está com dor de cabeça, enquanto Maroca aproveita para desejar que Theo se recupere logo, se case com Lisa e, quem sabe, leve também Patrícia, pedindo a Deus que ajude nessa missão, além de reforçar sua fé de que Dinah encontrará uma forma de buscá-la. Em outra cena, Sofia comenta que sempre acreditou que Zeca faria muito sucesso, e Fátima lembra que ela chegou a chorar escondida na pensão, mas Zeca garante que aquilo ficou no passado. Logo depois, Agenor finalmente encontra Fátima e lhe diz que chegou uma conta de alto valor para pagar, ressaltando que dívidas são algo sagrado e que não podem ser ignoradas. Hélio tenta ajudar, dizendo que empresta o dinheiro para ela devolver quando puder, mas Agenor se recusa, afirmando que ele mesmo deve ser o responsável por emprestar, e surpreende a todos ao fazer um cheque em nome de Fátima, o que gera surpresa e até mesmo elogios de Hélio, que o chama de figura. Hélio então se despede de Zeca e em seguida de Sofia, e logo Sofia, empolgada, pergunta sobre a champanhe que haviam prometido abrir, reforçando ainda que acredita que Zeca será pai, deixando-o animado e pronto para comemorar com ela, a ponto de os dois trocarem um beijo em meio à alegria. Ao mesmo tempo, André recebe a notícia de que Alexandre saiu do vale e está a caminho da terra, e de fato em forma espiritual. Alexandre surge no apartamento de Dinah, onde Patty e Theo conversam tranquilamente, até que Theo passa a sentir fortes dores de cabeça. Diante disso, Patty faz uma massagem para aliviar a dor, e Alexandre, desnorteado pela energia positiva, acaba desaparecendo, deixando claro que a presença da menina foi determinante para afastá-lo. Em outra cena, Tato questiona quem colocou o despertador para ele, irrita-se, empurra Dudu e chega a puxar os cabelos do irmão. Mas nesse momento, o espírito de Otávio segura sua mão e pede para que ele reaja contra a influência perigosa que tenta dominá-lo, afirmando que está ali para ajudá-lo. Logo depois, Theo comenta que já está bem e não vê mais razão de continuar preocupado. Mas Estela relembra que há pouco ele estava com dores de cabeça e na nuca, embora Theo minimize, dizendo que foi só um início passageiro e que a massagem de Patty já resolveu. Com isso, o médico se despede e vai embora. Estela, ainda intrigada, pede que Alberto explique o que aconteceu, e ele comenta que pode ter sido o próprio Theo quem conseguiu reagir à influência de Alexandre, bastando querer para se fortalecer espiritualmente. Mas Estela argumenta que Theo não acredita nesse tipo de coisa. Alberto então revela que o próprio Alexandre pode ter sentido pena de Patty, já que sempre teve carinho por Patrícia e gostava muito de crianças, ao que Estela responde que realmente ele tinha esse afeto, e Alberto conclui que, se for assim, significa que Alexandre já está em um processo de evolução espiritual. Bia sobe as escadas determinada, e embora Estela tente conversar com ela, Alberto intervém ao perceber que Bia não demonstra vontade alguma de dialogar, evitando maiores tensões. Nesse momento, Alberto reforça que já disse inúmeras vezes que o instante de partida de Dinah havia chegado, e que, por mais doloroso que fosse, nenhum deles poderia impedir esse acontecimento inevitável.